Graça e a paz, irmãos. Vamos nos sentar. Ministério do Louvor, se quiser colocar o Lindomar veio falar comigo no último culto de jovens que teve. Ele chegou em mim e falou: no próximo culto é você. Que ele ia fazer a abertura, e naquele instante que ele falou comigo, o Senhor já veio e já falou qual era o tema, o que ele queria que eu falasse. Ele chegou em mim e falou assim: não, você vai falar que a minha alegria é a força deles. Foi daquele mesmo instante. Foi sério, é isso que você vai falar. Amém. Então eu quero que vocês abram a palavra do Senhor lá em 1 João 2, verso 14. É um texto bem conhecido, vou estar lendo aqui na NVI. Certo. Vamos lá, verso 14. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Essa é dos pais. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Dos jovens. É o que o Senhor tem para a sua vida. E foi essa palavra que Ele me pediu para focar em vocês. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Amém? Jovens, vocês são fortes. A palavra do Deus Altíssimo, ela habita em você. A palavra do nosso Deus, ela habita em você, e por isso você é forte. Você é mais que vencedor. Veja bem, o Senhor, Ele pegou esse momento exato da palavra dele ali, só para dizer que o Rangel é forte, que ele já venceu o mal, que o Lindomar é forte, que ele já venceu o mal, que a Vitória é forte, que ela já venceu o mal. Ou seja, tudo que passamos, todas as provações que estamos vivendo, já vencemos elas em Cristo Jesus. E o Wesley, pô, mas ei, cadê a alegria do Senhor? Veja bem, somos fortes porque a alegria do Senhor é a nossa força, e é ela quem nos dá força para vencer no dia mau. Pois se antes éramos esquecidos e fracos e abandonados pelo mundo, agora somos fortes e reconhecidos pelo Pai das luzes. Somos fortes e reconhecidos pelo Pai das luzes. Aleluia! É aquela luz que as pessoas olham para você e falam: mano, esse cara tem um brilho diferente, eu quero estar com ele. Jesus. Você é forte e reconhecido pelo Pai das luzes. O Pai das luzes habita em você. Aleluia! Eu quero fazer uma oração, e eu vou ser breve, porque o Espírito Santo já está aqui. Pai, tome em suas mãos, ó Pai, as nossas vidas, e nos guia pelas veredas da justiça. Conduz as nossas almas por um caminho eterno. Livra-nos das tentações de Satanás, e nos dê os tempos bons. Nos dê os tempos bons, Pai, pois a sua palavra declara que o Senhor habita em nós, e que por isso somos fortes, somos valentes, e que já vencemos o mal. Já vencemos o mal. Meu querido, vamos nos colocar de pé já. O louvor já vai começar. Eu tenho apenas uma pergunta. Só uma pergunta só. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Isso está em mim. Vocês estão prontos para isso? A palavra diz que vocês são fortes. Jovens, vocês são fortes. Então que durante o momento de louvor, que durante o momento de adoração, você erga os seus braços no ar, chacoalhem os seus braços, louvem ao Senhor, se movimentem, se dancem, não fiquem parados.
Davi, Janson, a arca já está aqui. Tudo que você tem a fazer então é dançar. Amém? Glória a Deus. Boa noite. É diferente falar uma boa noite, né? Nós estamos acostumados com a graça e a paz, amém? Amém. Mais uma boa noite. Queridos, quantos aqui estão felizes nessa noite? Amém. E quantos aqui estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Jesus, Ele é o motivo da nossa alegria. Jesus, como diz o pastor, isso aqui é o copo do pastor Marinho, brother. Obrigado, Cláudio. Como diz o pastor Antônio Cirilo, Jesus, Ele é a flor mais linda do jardim de Deus. Então, quando nós entramos na presença de Jesus, nós devemos apenas contemplá-lo, nós devemos apenas celebrá-lo, nós devemos apenas nos envolvermos com essa doce presença. Porque Jesus, como eu venho dizendo há algum tempo, Jesus, Ele é lindo. Jesus, Ele é muito lindo. E não tem como nós não olharmos para Jesus e não contemplarmos a sua beleza. Não tem como nós olharmos para Jesus e não contemplarmos a sua formosura, a sua bondade. Porque Jesus, Ele é muito bom. Muito bom. Então, quando nós olharmos para Jesus, nós temos que entender que Jesus, Ele é bom e tudo que Jesus faz é muito bom. Pode ser que tenha alguém aqui que possa estar passando por alguma adversidade, por algum momento, em alguma situação que você pode olhar e falar: mas Gabriel, eu não estou vendo a bondade de Jesus. Eu não estou vendo esse agir de Jesus onde eu consiga ver essa bondade. E eu posso te dizer uma coisa: apenas aguarde. Porque Jesus, quando Ele começa a mover, se ainda não está perfeito, é porque Ele ainda está movendo para que tudo se torne perfeito. Porque tudo que Jesus faz é muito bom, muito bom. E nessa noite o Lindomar me convidou a trazer uma palavra. E quando o Lindomar me convidou, a primeira coisa que nós pensamos é: Jesus, mas o que eu vou dizer? Jesus, o que eu vou falar? E eu fui correr esses dias no feriado, que eu peguei folga lá no meu serviço. E enquanto eu corria, eu tenho esses negócios. Acho que vocês também têm. Por exemplo, você vai tomar banho, parece que está meio confuso a sua mente. Você toma um banho, parece que as coisas começam. Quantos já passaram por isso? Jesus fala no chuveiro, hein? E comigo também, quando eu estou me exercitando, Jesus começa a falar algumas coisas. E enquanto eu pensava: Jesus, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? O Espírito Santo começou a trabalhar no teu coração na hora que eu estava correndo. Aí eu falei: eu não vou pegar o celular agora para não atrapalhar a corrida. Mas o Espírito foi ministrando sobre a minha vida, e eu consegui entender o que Ele queria. E o que Ele queria era que eu viesse aqui falar sobre olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Eu gostaria de trazer uma palavra que nós vamos estar embasado no texto de Hebreus, capítulo 12, no versículo 2, na parte A. Hebreus 12, 2, a parte A. E se eu fosse colocar um tema para essa pregação, eu colocaria olhando para Cristo, olhando para Jesus. Porque não tem como nós não olharmos para Jesus e as nossas vidas não passar por uma transformação. E eu falo isso com experiência própria, porque houve um tempo da minha vida que eu comecei a caminhar de uma forma que eu não estava olhando para Jesus. E quando o Gabriel deixou de olhar para Jesus, o Gabriel deixou de viver com alegria. Quando o Gabriel deixou de olhar para Jesus, o Gabriel deixou de viver uma vida leve, começou a viver uma vida pesada. Por quê? Porque só em Jesus, só olhando para Jesus nós nos achamos. E quando eu comecei a enxergar Jesus, quando eu comecei a focar em Jesus, a minha vida começou a ter uma transformação maravilhosa. Então, se eu for colocar um tema, é olhando para Cristo. E o texto que nós vamos embasar está em Hebreus capítulo 12, versículo 2.
coisa interessante. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ao qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Mas a parte que eu quero que você fixe na sua mente é: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus. Queridos, é muito gratificante estar aqui essa noite, pregar para pessoas maravilhosas. É muito alegre estar na presença de Jesus, porque quando nós começamos a ministrar a palavra e olhar para o rostinho de cada um de vocês, é muito interessante entender que enquanto eu olho para vocês, o Jesus também aqui está essa noite olhando. E quando eu começo a olhar para vocês e pregar para vocês essa palavra que nós estamos ministrando, eu consigo entender: eu estou pregando para os príncipes e as princesas de Jesus. Eu estou pregando para um povo que é muito amado por Jesus. Você consegue compreender isso? Que você é muito amado. Nós somos muito amados por Jesus. Eu estou pregando para jovens que é muito amado. Eu estou pregando para jovens que é aceito por Deus através de Cristo. Eu estou pregando para jovens que recebeu herança de Deus em Cristo. Eu estou pregando para jovens que não há nada que separe esses jovens do amor de Deus. Nada, nada. Será que você pode virar para esse irmão da direita e da esquerda e falar: você é muito amado? Você é muito amado. Vira para o outro e fala: você é muito amado, você é muito amada, você é perdoado, você é abençoado. Porque isso é tudo que nós somos em Cristo. Nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos justificados, nós somos aceitos, nós temos herança, nós somos curados, nós somos a coroa da criação de Deus. Isso é gratificante, meus irmãos. Isso é gratificante. E além de tudo isso que nós somos chamados para nos parecermos com Jesus. Nós somos chamados para nos parecermos com Cristo. E eu embaso isso nas Escrituras. Abre a palavra de vocês, por favor, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Além de nós sermos a cereja do bolo de Deus, nós também somos chamados para sermos como Jesus. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Novamente, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus nos predestinou para nós nos parecermos com quem? Jesus. Nós precisamos nos parecer com Jesus. Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. Gabriel, mas como me parecer com Jesus? Aqui começa novamente então a falar que como eu vou me parecer com Jesus? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Se eu quero me parecer, por exemplo, com o Lindomar em algumas atitudes, então na beleza, que ele é muito bonito. Não pode. Então eu começo a fazer o quê? Eu começo a olhar para o Lindomar. Se eu quero me parecer com o Wesley em algumas atitudes, eu começo a fixar os meus olhos no Wesley. Se eu quero me parecer com o Bruno na hora de louvar, eu começo a olhar, eu começo a fixar os meus olhos no Bruno. E cada vez que eu fixo os meus olhos nesses homens, o que acontece? Eu começo a me parecer com esses homens. Eu começo a ter atitude igual a esses homens. Se eu começo a andar admirando algum pastor, eu começo a andar admirando alguém, eu começo a ter atitudes semelhantes a esses homens. Amém? Então é assim com Jesus. Se nós somos chamados para nos parecermos com Cristo, nós devemos o que então? Olhar para Cristo. Nós devemos olhar para Jesus. É o que nós acabamos de ler. E cada vez que eu olho para Jesus e me relaciono com Jesus, mais eu me pareço com Jesus. E a nossa paixão, queridos, ela é alimentada pelo que nós admiramos. Olha que coisa interessante. A nossa paixão, ela é alimentada pelo que nós admiramos. Nós nos apaixonamos por Jesus quando nós sabemos olhar para Jesus.
Nós vamos sempre nos apaixonar por aquilo que passamos mais tempo olhando. Você consegue compreender isso? Nós vamos nos apaixonar por aquilo que nós passamos mais tempo olhando. Pode ser que se nós passarmos mais tempo vendo série, pode ser que se nós passarmos mais tempo em Facebook, em WhatsApp, pode ser que se nós passarmos mais tempo vendo qualquer outra coisa, futebol, nós vamos amar essas coisas mais do que o nosso Jesus. Nós admiramos, nós nos tornamos igual àquilo que nós colocamos os nossos olhos. Então nós devemos tomar um certo cuidado aonde nós estamos colocando o nosso olhar por muito tempo. Por muito tempo. Grave isso, nós nos tornamos parecido com aquilo que nós contemplamos o nosso olhar por muito tempo. E se tem alguém aqui querendo parecer com Jesus, tem que colocar os seus olhos em Jesus, colocar os seus olhos em Cristo. E nós estamos vivendo um tempo onde Jesus ele está levantando uma juventude no Brasil de uma tamanha paixão por Ele. Nós estamos vivendo um tempo onde Jesus está fazendo grandes coisas. Só que nós não podemos apenas fazer parte dessa multidão apenas por fazer. Eu sirvo a Jesus, como a Mayara falou aqui no teatro. Eu vou na igreja segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado é minha folga, mas domingo eu estou lá no louvor, Jesus. Mas e os olhos estão aonde? E os nossos olhos estão aonde? Será que por nós estarmos aqui significa que os nossos olhos estão em Cristo? Pode ser que não. Só que o Espírito Santo ele quer que os nossos olhos estejam em Cristo, porque a obra que Jesus está fazendo, ela conta comigo, ela conta com você, ela conta com esse irmão lindo que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. E para que essa obra seja feita com total excelência, nós devemos tão somente olhar para Ele. Gabriel, mas se eu não olhar para Cristo, eu vou ser salvo? Eu não estou querendo falar de salvação, você pode ser salvo. Mas se nós não olharmos para Cristo, pode ser que nós deixemos de viver alguns milagres que só olhando para Jesus nós viveríamos. Você consegue compreender isso? Se nós não olharmos para Jesus, pode ser que em algum tempo da nossa vida, nós vamos viver por viver e acabamos até perdendo Jesus de vista. Queridos, há algum tempo eu caminho na igreja. O Lindomar conhece aqui melhor do que qualquer um a minha história. Nós já conhecemos algumas pessoas. Eu já congreguei na igreja presbiteriana renovada. E esses dias eu estava conversando, o Gustavo também. E esses dias eu estava conversando com uma amiga. E olha que coisa interessante. Essa amiga, ela louvava ao Senhor no ministério de louvor. Essa amiga lá na presbiteriana, ela cantava nos momentos de oportunidade. E eu contemplei essa amiga recebendo diversas promessas. Eu contemplei essa amiga quando louvava Deus fazer coisas maravilhosas no meio do culto. Só que eu conversando com essa amiga essa semana, essa amiga hoje ela se encontra afastada de Jesus. Por algum momento da vida dela, ela tirou os olhos de Jesus. E ela falava assim para mim: Biel, eu convivo agora com muitos amigos, eu convivo em festas, eu convivo em músicas, em festas, em baladas, todo final de semana eu saio, ela posta muitas fotos de status no WhatsApp, só que quando ela vai dormir, ela fala que ela chora antes de dormir. Ela fala que ela sente um vazio e uma tristeza tão grande, que ela não sabe explicar. Aí eu falei para ela: querida, é a sua alma clamando pelo seu Salvador. A sua alma está com saudade do seu amado. Queridos, e por algum momento da vida dela, ela perdeu os olhos, ela perdeu Jesus de foco. Ela tirou os olhos de Jesus. E nós devemos tomar cuidado, porque se nós hoje estamos fortalecidos em Cristo, se nós hoje estamos com os nossos olhos em Cristo, que nós venhamos vigiar. Por quê? Porque as Escrituras declaram: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. E aquilo, quando ela falava aquilo para mim, aquilo começou a me doer, porque eu acredito que esse não é o plano de Jesus.
Esse não é o plano de Jesus. O plano de Jesus é que os seus filhos estejam com os seus olhos focados em Jesus. E quando nós estamos com os olhos focados em Jesus, tudo é bonito. Quando nós estamos com os olhos focados em Cristo, tudo se torna alegria. Eu estava uma vez compartilhando um discipulado com Wesley. Algumas pessoas que vai na célula onde eu congrego lá, elas sabem disso. Nós estávamos conversando a respeito de um determinado assunto e o Espírito Santo trouxe uma revelação na hora da minha vida e eu fiquei admirado com essa revelação. O Espírito Santo ele ministrou assim em mim: Gabriel, quando nós olhamos para o sol, os nossos olhos ele não conseguem contemplar o sol, amém? Os nossos olhos não conseguem contemplar o sol. Só que se eu olhar para o sol e eu olhar para a Maiara, eu consigo ver a face dela perfeitamente? Sim ou não? Não. Só que então eu entendi o quê? Que quando eu olho para Cristo, quando eu começo a contemplar a formosura, o esplendor e a beleza de Cristo, e eu olho para a Maiara, eu consigo ver falha nela, sim ou não? Não. Por quê? Porque eu só consigo ver o brilho que há em Jesus. Eu só consigo ver o brilho que há em Jesus na vida da Maiara. Por isso uma igreja que começa a julgar muito, por isso irmãos que começam a se degladiarem entre eles, é por quê? Porque estão deixando de olhar Cristo como o centro de todas as coisas. Porque quando nós olhamos para Cristo, não tem como eu ficar julgando o meu irmão. Quando nós olhamos para Cristo, em vez de eu apontar o dedo para o meu irmão, eu vou sempre estar de braços abertos para ele. Tudo se resume, queridos, no olhar de Cristo. Olhar para Cristo. Tudo se resume. Amém? Vocês estão comigo aí? Glória a Deus. Então começa a noite, é uma noite de teatro. Vem cá, Rangel, por favor. Para você ver como pode ficar bem mais fácil você compreender que nós devemos olhar para Cristo. Vai lá naquelas cadeiras lá embaixo. Presta atenção no Rangel. Rangel, agora você me contempla, os seus olhos em mim. Feche os seus olhos. Não é para abrir os olhos, Rangel. Vem na minha direção. Devagar, Rangel. Pode vir, Rangel. Vem. Isso, Rangel. Vem. Vem, Rangel. Vem, Rangel. A câmera do Wesley, Rangel. Pronto. Agora volta lá de novo, Rangel. Pra lá? Lá, mas você vai com o olho aberto agora. Pode ir com o olho aberto. Mas vai lá, fico rápido. Tá bom, Rangel? Agora você volta me olhando, com o olho aberto. Pode vir com o olho aberto. Pode vir. Pode vir. O anjo tocou na coxa do Rangel, ele está mancando. Vem, Rangel. Me procura, Rangel. Pode vir, Rangel. Amém. Vem, Rangel. Pode vir, Rangel. Deve dar água. Não, você não tem parte comigo. Tá bom, Rangel? Queridos, você consegue compreender a situação? Você consegue compreender que quando nós estamos olhando, a situação é muito mais fácil e muito mais simples? Quando o Rangel ele foi até o fundo e o Rangel tirou os olhos de mim, o que aconteceu? O Rangel vinha até um certo ponto, tudo bem. Ah, tá tudo bem, Jesus. Eu estou muito bem sem você, Jesus. Ah, Jesus, está tudo tranquilo. Pô, nas cadeiras. Bateu nas cadeiras. Veio. Mas aconteceu o quê? Um acidente de percurso. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, os acidentes são inevitáveis. Inevitáveis. Só que quando nós tornamos a colocar os olhos em Jesus, você viu? O Rangel veio, o Rangel começou a vir numa certa velocidade, mais ou menos. O Rangel conseguiu me seguir. Por quê? Os olhos do Rangel estavam fixos em mim. Fixos em mim. Só que agora, para não ficar apenas nessas palavras, nós vamos abordar mais um texto. Eu peço que a Jaque coloque aqui para mim, por favor, Números, capítulo 13.
Números capítulo 13. Os irmãos podem olhar aqui, para nós acompanhar todo mundo junto aqui na mesma versão. Números capítulo 13, versículo, nós vamos ler 1 ao 3 e depois alguns outros. E falou o Senhor a Moisés dizendo, uma pausa aqui, e falou quem? O Senhor. Então nós precisamos sempre ter como jovens uma palavra do Senhor. Uma palavra do Senhor muda qualquer circunstância, muda qualquer problema, muda qualquer coisa. Então nós precisamos sempre ter uma palavra, amém? Uma palavra. Falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã. Espiar é olhar, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Aí já que você pula por favor para o versículo 16, porque até o versículo 15 vai ser o nome das pessoas, dos príncipes. Versículo 16, estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou de Josué. Passa. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha. Enviou, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra, e eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, à entrada de Amate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron, e estava ali a irmã Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes do ano do Egito. Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide como um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol e por causa do cacho dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. Passa. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Agora você começa a se atentar no que vai acontecer. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguradamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Queridos, olha que coisa interessante. Deus levanta Moisés. A palavra do Senhor lá em Hebreus diz que Moisés ele nasceu de uma forma extraordinária. Moisés ele era formoso, assim como eu e você. Nós nascemos de uma forma extraordinária. Nós somos formosos por causa de Cristo. Deus levanta Moisés. Moisés ele liberta o povo que estava no Egito, estava vivendo escravidão. Deus tira o povo daquela escravidão. Deus começa no deserto a manifestar
as bênçãos, a manifestar ali os sinais, os milagres, e o povo não contente, continua murmurando, o povo não contente, continua fazendo aquilo que desagradava ao Senhor. Só que o interessante é, esse povo, eles tinham uma promessa, repita comigo, promessa. Eles tinham uma promessa, e qual era a promessa? Herdar a terra de Canaã, herdar a terra que manava leite e mel. Queridos, e toda vez que nós vamos nos deparar com promessas, nós devemos entender, se Deus prometeu, já é nosso. Se Deus falou, já é. A terra era deles. Deus falou para Moisés, levanta ali os espias e vá até lá. O que deveria acontecer? Eles deveriam sim narrar tudo o que aconteceria lá. A terra é boa, realmente há gigantes, normal. Só que você viu onde 10 espias colocaram os seus olhos? Os 10 espias colocaram os seus olhos no gigante. Eles, em vez de colocarem os olhos na promessa, em vez de colocarem os olhos no que Deus falou, olharem para Deus, eles colocaram os seus olhos nas adversidades que ali eles encontrariam. Só que existiam 2 homens, Caleb e Josué. Esses 2 homens, eles poderiam ter até falado igual aos outros 10, só que não, eles escolheram olhar para Deus, eles escolheram olhar para a promessa. Queridos, eu acredito que todos aqui têm uma promessa de Deus. Eu acredito que todos aqui têm algo que Deus falou particularmente para cada um. Só que a escolha, como foi pregado aqui no teatro, a escolha é nossa. A escolha é nossa. A escolha é, nós vamos colocar os nossos olhos em Cristo e viver a perfeita vontade dele, viver coisas maravilhosas, ou nós vamos fazer como os 10 espias, colocar os olhos nas dificuldades. Esses 10 espias, eles esqueceram que a terra manava leite e mel. Eles esqueceram que a terra era muito próspera, muito abençoada, a tal ponto que nós lemos que 2 homens tiveram que carregar um cacho de uva. Olha que coisa impressionante. Parece que é de tua uva. Parece que é aquelas uvas maravilhosas. Imagina 2 homens. Dá para compreender isso? Não dá. Não dá para compreender isso com a nossa mente natural. Não tem como. Mas eles esqueceram de olhar para a promessa e olharam para as adversidades. Eu quero colocar mais um texto para nós também embasarmos. Esse texto se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 25. Mateus capítulo 14, versículo 25. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Queridos, aqui é fantástico esse texto. A palavra do Senhor vai declarar que Jesus, ele fez um milagre, o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Só que Jesus, ele ficou com a multidão. E o interessante é, Jesus falou para os discípulos: podem ir que eu encontro vocês. Só que o barco dos discípulos, eles já estavam a uma certa distância. E Jesus, como é muito humorado, Jesus, como é fantástico, veio andando sobre as águas. Olha que coisa interessante. Jesus veio andando sobre as águas. É normal alguém andar sobre as águas? Não. Ainda mais na 4ª vigília da noite. Quando os discípulos olharam aquilo, eles falaram: é um fantasma, é um fantasma. E eles falavam com propriedade. Por quê? Antes eles eram
Pescadores. Pescadores. Eu acredito que eles nunca viram acontecer uma façanha dessa. Eles nunca viram. E eles começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Só que Jesus falou: não temas, sou eu. Aí Pedro, ele já toma a iniciativa: Senhor, se é tu, manda-me ter contigo. Jesus fala o quê? Vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Temos aqui, ela não fala que Pedro olhou para as ondas, Pedro olhou para a tempestade. Na versão que eu estava olhando, da Thompson, e tem outra versão, ela fala que Pedro, ele vendo a tempestade, ele começa a tirar os olhos de Jesus. Então você começa a entender, quando Pedro, ele começa a olhar para Jesus, ele consegue viver impossíveis. Quando Pedro, ele está olhando para Jesus, a impossibilidade começa a acontecer. Porque todas as vezes que nós, como jovens, escolhermos olhar para Jesus, impossíveis começam a acontecer. Milagres começam a acontecer. Por quê? Porque os nossos olhos estão em Cristo. Mas a partir do momento que nós tiramos os nossos olhos, nós vamos deixar que aconteça igual aconteceu com quem? Com Pedro. Pedro olhando a tempestade, olhando as ondas se agitarem, ele começou a olhar para aquilo e não focou em Cristo. E aconteceu o quê? Ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Queridos, e todas as vezes que nós deixarmos de olhar para Jesus, nós vamos viver uma vida natural. E Jesus não nos chamou para viver uma vida natural. Jesus, ele quer que nós venhamos viver o sobrenatural. E eu posso te afirmar uma coisa: no sobrenatural é muito mais seguro viver. Mas por que, Gabriel, é muito mais seguro viver? Quem foi a primeira pessoa que foi socorrida por Cristo? Pedro ou os discípulos que estavam no barco? Pedro. Pedro foi o primeiro a ser socorrido. Porque quanto mais ele olhava, mais ele se aproximava. Quanto mais ele olhava, mais ele ia em direção de viver milagres. Os outros também tinham que ser socorridos. Só que Pedro, quando ele começou a enxergar Cristo, ele foi o primeiro a ser socorrido. Ah, Gabriel, mas Jesus faz acepção? Jesus não faz acepção. Estar perto de Jesus é para todos, para todos. Só que encostar a cabeça no peito é para poucos. É para aqueles que realmente olham para Jesus e encostam a cabeça no seu peito. Amém? Amém. Queridos, a conclusão é que se nós desejamos sermos jovens totalmente abençoados, se nós como jovens desejamos viver coisas que poucos vão viver, se nós como jovens desejamos viver a plenitude de Deus sobre as nossas vidas, nós devemos tão somente olhar para Jesus. Tão somente. O Espírito Santo nessa noite, ele nos convida a olhar para Jesus. Queridos, eu não sei como está a sua vida, eu não sei aonde está a sua visão, eu não sei aonde estão os seus olhos, mas se nós queremos viver uma mudança radical nas nossas vidas, nós devemos olhar para Cristo. E não se esqueça, nós vamos sempre nos apaixonar por aquilo que nós passamos mais tempo olhando. Aquilo que nós passamos mais tempo observando é onde estará o nosso coração. Amém? Eu peço que vocês se coloquem de pé. O Ministério de Louvor, se quiser, pode tomar aqui o seu lugar. Queridos, e nesse momento, mediante essa palavra, eu gostaria que você começasse nessa hora a observar a sua vida. Mas quando eu falo observar a sua vida, não é observar a sua vida num sentido de condenação, num sentido, ah, Gabriel, eu não estou olhando, isso me deixa triste. Não, eu quero que você entenda que você, se você não estiver olhando para Jesus, o Espírito Santo nessa noite te convida a olhar para Jesus, sem nenhum tipo de constrangimento. Se nós desejamos viver coisas maravilhosas, nós devemos tão somente olhar para Jesus. Tão somente. Eu peço que você feche os seus olhos. Nesse momento, eu peço que você, num ato profético, coloque a sua mão sobre os seus olhos. Nesse momento você vai começar a falar com Cristo. Eu não sei aonde estão os seus olhos, mas você sabe aonde estão os seus olhos.
E o Espírito Santo nessa noite, ele nos convida a estarmos com os olhos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo nessa noite nos convida a estarmos com os nossos olhos naquele que é desesperado de amor pelas nossas vidas. O Espírito Santo nessa noite nos convida a nós olharmos para aquele que foi à cruz e mudou a nossa história. O Espírito Santo nos convida a olharmos para aquele que nos ama e nos ama incondicionalmente. Independente se nós estamos acertando, Ele nos ama. Independente se nós estamos errando, Ele nos ama, porque nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Eu peço que você agora comece a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, os meus olhos não estão completamente em Cristo. Espírito Santo, mas eu quero olhar para Cristo, porque quando eu olhar para Cristo, a minha vida vai começar a ter mudança. E eu entendo, Espírito Santo, que não é porque o meu esforço vai me permitir mudança. O meu esforço apenas é olhar para Ele, e assim como Ele é, eu começo a me tornar, porque quando eu contemplo, eu começo a ser como aquilo que eu contemplo. Comece a falar com o Espírito Santo. Abra o seu coração para o Espírito Santo, porque Ele é o seu melhor amigo. Ele te entende da maneira que você é. Ele te aceita da maneira que você é. Você pode vir da maneira que você estiver. E uma coisa é certa: nessa noite Ele está ajustando a nossa visão. E ajustando a nossa visão para nós vivermos coisas maravilhosas. Espírito Santo, Espírito Santo, nós estamos diante de Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, e mediante o que nós acabamos, Espírito Santo, de conversar das Escrituras, Espírito Santo, nós não queremos ser como os 10 espias, Espírito Santo, que esqueceram de olhar para a promessa, esqueceram de olhar para Deus, esqueceram de olhar para aquilo que Deus tinha falado e olharam para os gigantes. Espírito Santo, nós queremos nos parecer, Espírito Santo, como os 2 espias que foi Josué e Caleb, que independente da situação ousou olhar para Deus, ousou olhar para o Senhor, ousou olhar para as promessas. Espírito Santo, nós queremos nos parecer como Pedro, que em meio à tempestade olhou para Cristo e viveu coisas sobrenaturais. Espírito Santo, nessa hora eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor alinhe a nossa visão. Espírito Santo, que a nossa visão comece a ser alinhada com a visão de Cristo. Espírito Santo, que as cadeias, que as correntes comecem a ser quebradas. Espírito Santo, se há alguma escama nos nossos olhos, como um dia houve nos olhos de Paulo, por terra agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor passe o seu colírio sobre os nossos olhos, Espírito Santo, a fim de que nós vejamos Cristo, a fim de que os nossos olhos estejam em Cristo, a fim de que nós possamos viver, Espírito Santo, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Espírito Santo, alinha a nossa visão com a visão de Cristo. Faz uma obra poderosa nas nossas visões, Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos olhar para Jesus. Nós entendemos que a nossa vida é Jesus. Nós entendemos que Jesus é o nosso ar. Nós entendemos, Espírito Santo, que Jesus é tudo aquilo que precisamos. Nós entendemos, Espírito Santo, que uma vida sem Cristo é apenas uma vida vazia. Mas quando nós olhamos para Cristo, Espírito Santo, a nossa vida começa a ter sentido. As nossas cores começam verdadeiramente a aparecer. Espírito Santo, quando nós olhamos para Cristo, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Então toca, Espírito